Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados. E mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados. E mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar a Deus nesse domingo de Páscoa. E nós queremos desde já agradecer a você que está conosco, a você que está aqui para adorar a Deus conosco nesse culto da Primeira Igreja Batista em Teresina. Louvamos a Deus por essa oportunidade de adorá-lo, de bendizê-lo e de ter a sua companhia conosco. Nós vamos, nesse momento, iniciar o culto orando. Eu quero convidá-lo a curvar a sua cabeça, a sua fronte. Se você estiver com a sua família, junte-se com a sua família em oração. Vamos buscar a face do Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite que estamos reunidos. Obrigado por essa oportunidade de adorar o nome do Senhor. O Senhor é bendito. O Senhor é o único Deus verdadeiro. E nós reconhecemos o Senhor assim, por isso nos reunimos mesmo pela internet. Para bendizer o nome do Senhor. Para recordar a nós mesmos que só o Senhor é Deus. Para fortalecer a fé na Tua palavra, nos Teus ensinos, nas Tuas verdades. Ó Deus, nós dependemos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E nesse domingo de Páscoa, em que Jesus ressuscitou e venceu a morte, e nos fez a promessa de que também com Ele venceremos, nós queremos Te adorar, Te bendizer, nós queremos Te exaltar. Recebe esse culto, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. E vamos então cantar, vamos bendizer o nome do Senhor, e se você puder, cante conosco. Nós vamos acompanhar o nosso ministério de louvor, cantando Teu nome é santo e Te louvarei. Cantemos. Toda criatura se derrame aos seus pés.
Nós queremos, como Igreja Batista Primeira de Teresina, desafiar você a manter a sua fidelidade nos dízimos e ofertas para que nós continuemos, então, a fazer a obra de Deus, a realizar a obra do Senhor. Como dissemos hoje pela manhã, nós temos nos preocupado com o distanciamento, com o isolamento, porque isso tem levado também pessoas a perderem os seus empregos, suas fontes de renda. E as nossas congregações no sertão do Piauí passam por dificuldades muito grandes, já passavam, agora muito mais. E Deus tem nos abençoado, porque mesmo com todo esse isolamento, com muitas pessoas entre nós que perderam o emprego, a gente tem conseguido manter o sustento da nossa obra missionária, dos nossos 13 missionários no sertão, e temos ajudado muitas famílias carentes aqui em Teresina, especialmente no sertão. Essa semana foram mais de 20 famílias que ajudamos, e graças à fidelidade do seu dízimo e da sua oferta. Então aí na nossa tela você tem as contas bancárias da nossa igreja, onde você pode depositar, fazer transferência, e tem um WhatsApp para você mandar os comprovantes, para que a gente possa contabilizar. E se você tiver qualquer dificuldade neste envio, via transferência ou depósito, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está na sua tela, e assim nós vamos achar um meio de encontrá-lo e de receber, como Igreja do Senhor, o dízimo e oferta que você está designando para propagação do Evangelho, para a ajuda dos carentes, para a manutenção da obra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e que a sua fidelidade ao Senhor seja honrada por Ele, porque é isso que Ele promete. Vamos cantar mais uma vez e desta vez nós vamos cantar junto com o nosso coral de jovens. Cantemos Só em Jesus. Tempestade
A nossa igreja está ativa, presente, realizando a obra que o Senhor nos deu para cumprir. Nós a faremos até a volta do Senhor, até o momento que Ele nos levar para o céu. E queremos que você veja agora o nosso Informa PIB, para que você possa compreender e ver aquilo que a igreja está fazendo, mesmo nesse tempo de isolamento social. Veja o nosso Informa PIB. Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. Estamos ativos com a campanha Igreja Gente que Cuida de Gente, que tem o intuito de auxiliar os irmãos membros e congregados da PIB, que perderam empregos ou tiveram redução financeira significativa no meio da pandemia. Para isso, precisamos saber quem precisa de auxílio, e há duas formas para fazê-lo: através do preenchimento do formulário que está sendo compartilhado nos grupos de WhatsApp ou através do encaminhamento de uma mensagem para Maressa Nogueira, informando sobre a situação de um irmão que necessita, mas não tem acesso ao formulário, ou então que se sente constrangido em respondê-lo. Desafiamos a você a investir os recursos que seriam destinados a barras ou ovos de chocolate para abençoar a vida de irmãos e famílias que, mais que chocolate, necessitam de uma cesta básica. Igreja é gente. Gente que cuida de gente. Em 2020, temos aprendido a amar, Cuidar uns aos outros. Agora é a hora de colocarmos o ensinamento em prática. Há irmãos da nossa igreja que precisam agora nosso cuidado e apoio. Por isso, convidamos você a contribuir com a cesta básica ou doação monetária. Igreja é família. Igreja é corpo. Igreja é gente. Para mais informações, acesse nosso site www.pibteresina.com.br. Lançamos mais uma campanha de leitura da Bíblia. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham contato diário com a Palavra de Deus. A campanha envolve ler o Antigo e o Novo Testamento paralelamente. São 3 capítulos diários do Antigo Testamento de segunda-feira ao sábado e 5 capítulos do Novo Testamento a cada domingo. Caso você queira participar, é só se inscrever no Facebook da campanha. Hoje entendemos a importância de congregar. Nós somos a igreja sim, mas estamos com saudades. Hoje já não importa mais quem será o pregador do congresso. Tudo o que queríamos era poder ir lá. Se o uniforme é bonito ou não, já nem tem mais importância. Tudo o que queríamos era ir lá. Já não tem relevância se ele fala bem ou não, se é teólogo ou não. Queríamos ir lá. Hoje o arranjo bonito ou a melhor organização para a festa perdeu o sentido. Só queríamos ir lá. Mas pensando bem, quantas coisas que nos atrapalhavam às vezes de realmente estarmos lá? Quantas vezes fomos, mas não estávamos? Motivos, inventávamos muitos, nem vou citar. Mas hoje, só o que queríamos era estar lá. Já não nos importamos mais se ela precisa de uma pintura, se os bancos não são adequados, se não é tão grande ou bonita. Queríamos mesmo era ir lá. O desejo na alma de encontrar os irmãos, de dar um abraço, um cheiro. Oh, que saudades! Saudade do sorriso do porteiro que talvez um dia tenhamos passado por ele sem ao menos o cumprimentar. Saudade das irmãs que quando você chega, elas já estão de joelhos dobrado a buscar. Saudades daquele levita que quando subia no altar você pensava, ele de novo? Por que não chama outro para cantar? Saudade dos músicos que só sabemos criticar. Saudade de ouvir aquele irmão que gosta de testemunhar. Saudade de abraçar a todos no fim do culto. Ah, que vontade de ir lá. Ah, que vontade de ir lá. A saudade está difícil suportar. Aos amados irmãos em Cristo, em breve mataremos essa saudade e creio que nosso culto irá mudar. E no fim, vamos nos abraçar e nos confraternizar. E com certeza nunca mais entraremos lá só por entrar, pois hoje sabemos o quanto é importante congregar. Essas foram as informações, meus irmãos. Para mais, leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Após esse informativo das atividades da nossa igreja e como nós estamos atuando, queremos só lembrar você que continuamos na campanha de missões mundiais, como todos os batistas do Brasil, para juntos continuarmos mantendo a obra dos batistas no mundo,
pregando o Evangelho através dos nossos missionários. Então não esqueça que nós estamos juntos nessa campanha de missões mundiais. Vamos então cantar mais uma vez, acompanhando o nosso coral de jovens. Vamos cantar lembrando a cantata do nosso coral de jovens com a música Consumado. Início da manhã chegou e Jerusalém se viu, a multidão querendo o julgamento de Jesus. E todos o olhavam ansiosos para ver, testemunhar os pregos que cravavam em suas mãos. Espinhos coroavam a cabeça desse rei, que carregava a cruz pesada já com muita dor. A roupa foi rasgada por soldados sem pudor, e havia placa que dizia: esse é o rei dos judeus. Consolador, que o céu se amor e não ódio e rancor, e ao invés de ver vingança só se viu perdão. Não conseguiam entender por que a compaixão, e muito menos o que disse antes de morrer. Consolador, que o céu se sua missão pra trazer-nos redenção. O preço já pagou, o véu do templo se rasgou, e livre acesso deu direto ao Pai. Consumado, que o céu se escureceu. Consumado, que a terra estremeceu. O tempo chegou, Jesus venceu a guerra sem batalha, e assim falou. Consumado, 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 consumado. Faltaram palavras no dia em que o Salvador foi crucificado. Faltaram mesmo. O que poderia mostrar todo esse ato de amor? Esta tarefa, meu amigo, ficou para as lágrimas. Elas representam o coração, o espírito e a alma de uma pessoa. Esconder suas emoções é enterrar a mente de Cristo que habita em você.
principalmente quando você consegue enxergar o Calvário. Você não pode ir à cruz apenas com sua mente, sem o coração. Não funciona desse jeito. O Calvário não é uma viagem mental, nem um exercício intelectual. É um momento de deixar aflorar as emoções. Não vá embora com os olhos secos e o coração frio. Não limpe a cadeira, a garganta, nem se ajeite na cadeira para não chorar. Não vá ao Calvário vestido de orgulho e preconceito. Hoje pela manhã, refletimos sobre a mensagem da Páscoa, pensando naquela sexta-feira, quando Jesus foi traído, preso, levado à cruz, e a igreja se dispersou e o povo do Senhor, seus discípulos, se dispersaram, se trancaram nas casas. E o sábado foi sábado de oração e isolamento, até que domingo cedo a mensagem veio: Ele está vivo.
mas nos últimos dias nós nos preocupamos muito com a mensagem da Páscoa, porque os cristãos, ao longo do tempo, foram perdendo a essência da mensagem bíblica. E hoje, então, celebramos Páscoa com coelhos, com ovos de Páscoa, com malhação de Judas, abstinência de carne vermelha. Temos um sincretismo da mensagem bíblica com a religiosidade, com o comércio, perdemos a essência. A Páscoa que nós comemoramos, ela de fato tem a sua origem no Velho Testamento, quando o povo de Israel, depois de 430 anos de escravidão no Egito, foi liberto pelo Senhor. O Senhor tirou o povo da escravidão através de Moisés, e foram 10 pragas sobre o Egito. Mas a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E o povo de Deus foi orientado a ficar em suas casas, a untar os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro e a ficarem prontos para a partida. E naquela noite, a morte passou em todo o Egito, levando todos os primogênitos. Mas na casa do povo de Deus, que tinha marca do sangue do cordeiro, a morte passou por cima. E a palavra Páscoa tem exatamente esta ideia. Passou por cima, ou passar por cima. A morte não alcançou aqueles que creram na palavra de Moisés e que dependeram do Senhor. A Páscoa passou então a ter esse sentido. Saída da escravidão, liberdade. Saída ou livre da morte. E este sentido da Páscoa é o sentido que chega a nós, a igreja dos dias atuais, através de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é a nossa Páscoa. Por quê? Porque assim como na Páscoa do Antigo Testamento, o povo de Deus foi tirado da escravidão do Egito, foi liberto da escravidão e liberto da morte pelo sangue do Cordeiro, da mesma forma, Cristo Jesus veio ao mundo como Cordeiro de Deus para morrer na cruz, nos libertar do pecado, nos tirar deste Egito de escravidão e nos colocar numa nova vida, numa caminhada para Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Quando alguém aceita Cristo como Salvador, esta pessoa é liberta da escravidão do pecado, ela deixa o Egito, ela começa uma nova caminhada em Cristo Jesus. E é isto que o apóstolo Pedro diz, que nós nos tornamos, então, peregrinos e forasteiros nessa terra. Não somos daqui, não vamos ficar aqui, essa não é a nossa morada, nós somos peregrinos e forasteiros. E hoje pela manhã nós pensamos, então, sobre a mensagem de Jesus na sua ressurreição, quando a igreja estava tão aflita, tão dispersa. E fiquei, então, a pensar que na ressurreição de Jesus, naquela primeira manhã de domingo, ele trouxe uma mensagem para a igreja. Mas o Novo Testamento vai dizer que ele ficou, depois que ressuscitou, ele ficou cerca de 40 dias com a igreja, aparecendo em vários momentos. E eu fiquei pensando, qual a mensagem do Cristo ressurreto para a sua igreja? Qual a mensagem daquele que venceu a morte? E venceu tendo uma igreja que ele edificou, amedrontada, trancada, dentro das suas casas. Qual foi a mensagem? O que ele nos diz como Cristo ressurreto? O que ele disse à sua igreja logo depois de sair do túmulo? Ao escrever à igreja em Corinto, em sua primeira carta, capítulo 15, versos 5 a 8, Paulo disse que Jesus, ao ressuscitar, verso 5, 1 Coríntios 15, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro, diz Paulo, verso 8 de 1 Coríntios 15, e por derradeiro de todos apareceu também a mim como um abortivo.
Então perceba que a mensagem da palavra de Deus diz que o Senhor, após ressuscitar, apareceu em vários momentos à sua igreja, a seus discípulos. E Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 1 a 3, ele diz que Jesus apareceu a muitos e ficou entre eles no espaço de 40 dias antes de subir ao céu. Veja, Atos capítulo 1, versos de 1 a 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes pelo espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias, aparecendo a sua igreja em muitos momentos e para grupos grandes, como Paulo diz, que apareceu a cerca de 500 reunidos. Jesus ficou ainda muito tempo com a sua igreja antes de subir ao céu. Então eu fiquei a me perguntar o que ele disse à sua igreja nesse espaço de tempo de 40 dias. Nestas aparições que Jesus teve para a sua igreja, o que ele disse? Qual a mensagem? Claro, durante este culto eu não posso aqui trazer todas as mensagens de Jesus nessa aparição de 40 dias, porque nós ficaríamos a noite aqui. Mas eu lhe deixo um dever de casa. Eu selecionei alguns momentos que eu considero muito especiais desta aparição de Jesus à igreja, neste tempo de 40 dias, mas eu deixo para você agora o dever de casa. Procure no Novo Testamento, nos Evangelhos, os outros momentos em que Jesus apareceu, além destes que eu vou citar aqui, e reflita sobre a mensagem dele. O que ele disse à igreja, o que ele disse a nós, o que ele diz a nós, o que ele gostaria que a gente soubesse naquele momento em que ele saiu do túmulo e ficou com a sua igreja antes de subir ao céu. A primeira mensagem que eu queria compartilhar com você, que Jesus disse à sua igreja naquele espaço de tempo, depois da ressurreição e antes de subir ao céu, ela se encontra registrada em João, capítulo 20, versos 15 a 17. Eu selecionei essa mensagem porque ela é a primeira. Ela é a mensagem daquela manhã, daquele início de dia do domingo, quando as mulheres vão ao sepulcro para untar o corpo de Jesus, como era costume na época. Veja então comigo João 20, de 15 a 17, e olha o que diz a palavra de Deus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Veja como é que Mateus registra este momento. Mateus 28, versos 9 e 10. Diz assim: e eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, e ali me verão. Primeira aparição, naquele domingo cedo, Jesus aparece às mulheres que foram ao sepulcro. Qual a mensagem? Não temais. A primeira mensagem de Jesus é a mensagem de conforto. Não tenham medo. Não tenham medo. Em vários momentos no ministério de Jesus, ele se dirigiu aos seus discípulos assim: não tenham medo. Foi, por exemplo, na tempestade, quando o barco parecia que ia afundar, que antes de Jesus acalmar o barco, quando Pedro vem andando sobre as águas para o encontro com Jesus e de fato,
a primeira impressão deles era que era um fantasma. A primeira mensagem de Jesus foi: não tenham medo. Naquela ocasião, Jesus estava muito mais preocupado em acalmar o coração dos discípulos do que acalmar o mar. O mar ele acalmou depois. Não tenham medo. Esta é a mensagem do Cristo ressurreto. Igreja, servos de Deus, nós que confiamos um dia no Senhor, colocamos nele a nossa fé, andamos com ele, temos vivido com ele, temos visto e ouvido de relatos, temos experimentado respostas dele em tantos momentos da nossa vida. Não tenha medo. O momento é difícil. Estamos isolados, preocupados. Alguns de nós temos parentes, amigos que foram alcançados pelo vírus. Não tenham medo. Não tenham medo. Jesus está conosco. Ele está vivo. Ele não está no sepulcro. Ele não está na cruz. Não tenham medo. Mas também Jesus vai dizer uma mensagem complementar a esta. Confiem. Confiem. Pois temos o mesmo Deus e Pai. Olha o que Jesus diz. Ide dizei aos outros que nós temos o mesmo Pai. Ele disse: eu vou para meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. O Deus que tirou Jesus do túmulo, o Deus que o ressuscitou e o levou ao céu e o assentou à sua direita, é o meu Deus, é o seu Deus, é o meu Pai e é o vosso Pai. E esse meu Pai, seu Pai, que Jesus, quando nos vê preocupados com o que comer, com o que vestir, o que vai acontecer amanhã, Jesus chama a nossa atenção para dizer assim: esse nosso Pai tem muitos pássaros nesse mundo. Estes pássaros não semeiam, não colhem. No entanto, todos eles têm o que comer todo dia. Esse Jesus, que tem o meu Pai e o seu Pai, que é meu Deus e seu Deus, ele diz, quando nos vê preocupados com as coisas que virão ou poderão vir, ele diz: o meu Pai tem flores espalhadas nesse mundo todo. E algumas delas são tão belas que nenhum rei, nem mesmo Salomão, se vestiu como uma delas. No entanto, elas nascem, são tão belas e rapidamente morrem. E Jesus, que nos traz essa mensagem de não temer, e que diz para dizer aos outros que ele estava subindo para o Pai que era dele e nosso, o Deus que era dele e nosso, ele diz assim: se meu Pai cuida dessas flores, se meu Pai cuida destes pássaros, como não vai cuidar de vocês, que são seus filhos, que fizeram dele o seu Deus? Não temas. O nosso Deus é o mesmo Deus de Jesus. É aquele que o tirou do túmulo. O nosso Pai é Pai de Jesus. Por isso, o Novo Testamento diz que Deus nos fez herdeiros deles e herdeiros dele, co-herdeiros de Cristo. Essa é a primeira mensagem. Mas a segunda mensagem deste Cristo que ressuscitou no domingo cedo, que tinha uma igreja amedrontada, escondida, ela está registrada em Marcos, capítulo 16, versículo 14. E diz assim: por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração, por não haverem dado crédito ao que tinham visto já ressurgir. A segunda mensagem de Jesus é olhar a sua igreja, encontrá-la reunida e repreender, porque não deram crédito quando as mulheres que foram ao sepulcro voltaram dizendo: ele está vivo.
Jesus repreende a incredulidade do coração da sua igreja. Interessante que Lucas relata este encontro assim, Lucas 24, de 36 a 43. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, nem percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, e perguntou-lhe Jesus: Tendes aqui coisas que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vejam que mensagem o Senhor nos traz. Aquele Cristo que tinha acabado de sair do túmulo. Ele repreendia a incredulidade do coração. Foi isso que ele fez com Tomé, a primeira vez que apareceu. Tomé não estava no culto, não estava com a igreja. Quando então disseram a ele que Jesus estava vivo, ele duvidou. No segundo culto, 8 dias depois, Jesus apareceu de novo. Tomé estava ali e o que Jesus disse a ele foi assim: Não sejas incrédulo, mas crente. Põe aqui os teus dedos, toca aqui o que tu está querendo tocar. Meus irmãos, não sejamos incrédulos. Confiemos na palavra de Jesus. Vivamos pela palavra de Jesus. O maior impedimento que nós temos à ação de Deus é a nossa fé. A incredulidade, quando entra no nosso coração, ela é barreira para o agir de Deus. Deus não faz mais do que o que poderia fazer, porque nós cremos pouco no que Ele pode fazer. Não sei quantos de vocês conhecem a história de George Miller, um servo de Deus que viveu no século XIX, na Inglaterra. Se você digitar no Google, aí na sua frente, 50.000 orações respondidas, vai aparecer uma lista imensa de sites, de mensagens falando de George Miller. Ele é um homem que é conhecido como aquele que teve 50.000 orações respondidas. Registradas, porque ele era cuidadoso nos seus registros. Quando ele se converteu, e Deus falou ao seu coração, e ele teve que abrir mão da família que não aceitava a sua conversão. Deus pôs no coração de George Miller que ele devia cuidar de órfãos. Então ele começou a fazer orfanatos em toda a Inglaterra. Mas ele tinha um pacto com Deus. E o pacto era que ele nunca pediria dinheiro a ninguém para manter os orfanatos. Ele entendia que Deus haveria de suprir, porque Deus havia de honrar a sua fé. Ele nunca pediu dinheiro a ninguém. E ele construiu 5 grandes orfanatos na Inglaterra e alimentou até a sua morte 10.024 órfãos. Alimentou e educou 10.024 órfãos. Na sua biografia tem vários exemplos de momentos em que no orfanato não se tinha o que comer, mas ele reunia as crianças para orar e agradecer. E muitas vezes, após orar e agradecer, a alimentação chegava de alguma maneira. Deus tocava o coração de alguém. Deus tocava o coração de alguém. Conta-se que alguém ligou para ele querendo ofertar
para os orfanatos dele, mas queria que ele dissesse qual era a necessidade. Ele nunca disse. E aquele moço, depois de pensar e refletir na atitude daquele servo de Deus, contribuiu com uma grande quantia. Aos 70 anos de idade, 70 anos, George Miller começou a viajar pelo mundo fazendo conferências. Na juventude, ele havia sido dispensado do serviço militar porque não tinha condições físicas, era incapaz. E com 70 anos, esse homem começou a viajar pregando o evangelho. Até 87 anos, ele viajou a 42 países, percorreu a distância igual a 8 vezes a circunferência da Terra e pregou em 3 idiomas para mais 3 milhões de pessoas. Era tido como incapaz fisicamente. George Miller orou por 5 amigos seus, muito queridos, que ele queria que fossem salvos, que conhecessem a Cristo como Salvador. O primeiro se converteu 5 anos depois que ele começou a orar. O segundo se converteu 10 anos depois que ele começou a orar. O terceiro e o quarto se converteram 25 anos depois que ele começou e continuava orando. E o quinto, o último, se converteu 50 anos depois que ele começou a orar. Na verdade, o último se converteu depois que George Miller já tinha falecido. Depois de morto, ainda fala. Até onde vai a nossa fé? Até onde vai a nossa confiança no Senhor? Quando oramos por essa situação desse vírus, desse isolamento nosso, até onde confiamos que Deus vai agir? Até onde confiamos que Ele vai responder às nossas orações? Quando o anjo visitou Abraão para anunciar que ele teria um filho, que Sara, sendo idosa e estéril, teria um filho, a palavra diz, lá em Gênesis 18, que Sara sorriu. E quando ela sorriu, o anjo perguntou para Abraão: há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Gênesis 18, verso 14. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Há alguma coisa impossível para Deus? Há algo que Deus não possa fazer? Há algo que Ele não possa realizar? Até onde vai a nossa fé? Jesus repreende aquela igreja iniciante da incredulidade. Por que não creram? Porque quando os outros vieram dizer que eu havia ressuscitado, vocês duvidaram. Por que não creram? E quando ele apareceu e falava com a igreja reunida, todos estavam espantados e amedrontados e duvidando, achavam que era um fantasma. Ele diz: por que vocês ainda não estão crendo? Tem o que comer aí, me tragam o que comer. Sou eu. Por que duvidamos? Por que não cremos? O pastor David Orley, em uma das suas palestras sobre oração, e a palestra era Oração, o segredo imutável dos líderes e das igrejas de alto impacto. Congresso Multiplique de 2016, repetidamente, ele perguntava: você acredita que Deus pode fazer coisas maiores do que você pode fazer? Você acredita que Deus pode fazer coisas melhores do que você pode fazer? Você acredita que Deus pode fazer coisas mais rápidas do que você pode fazer? Você acredita que Deus pode fazer coisas mais duradouras do que você pode fazer? E ele respondia: se você acredita, então confie nele. Ore a ele, dependa dele. Quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê, e que se pedirmos algo ao Pai em seu nome, ele realizará, ele está falando não de nós, ele está falando de Deus. Ele está dizendo que não há nada que Deus não possa fazer. Em verdade eu vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai
ele vos concederá em meu nome, João 16, 23. E acrescenta, até agora nada pediste. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Em verdade vos digo, que qualquer que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não sou eu que fará. Não é você que fará. É Jesus. Eu o farei. Então, naquele segundo encontro, naquele segundo momento, a igreja estava ali e o Cristo ressurreto disse, tirem a incredulidade. Mas também ele chamou a atenção para uma outra coisa. Ele disse que aquela igreja devia ficar atenta, e nós precisamos ficar atentos ao cumprimento das Escrituras. Ele diz assim, importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha a Escritura. A nossa igreja tem uma campanha anual de leitura da Bíblia. Olha a Escritura. Veja o que diz a Escritura, ela vai se cumprir. Não é uma questão de gosto meu ou seu. Não é uma questão de tempo meu ou seu. Ela vai se cumprir. Então olhe a Escritura e molde-se a Escritura. Molde a sua vida pela Escritura. Não faça o inverso. Não molde a Escritura pela sua vida. Não tente achar justificativa na Escritura para coisas que você pensa, age, faz ou quer. Pelo contrário, mude o seu pensar, mude o seu agir, mude a sua vida pela Escritura. Eu tenho me assustado, irmãos, e aqui não tem nenhum julgamento meu. Longe de mim, quem sou eu? Mas eu tenho me assustado vendo como a igreja rapidamente tem mudado as suas práticas nos últimos dias. Repito, não tem aqui nenhuma crítica, porque eu tenho servos de Deus que eu amo muito. Homens de Deus que conhecem muito mais a Bíblia do que eu. Mas me assusta como nós estamos mudando rapidamente. Ceia online, batismo online, casamento online. Será que nós estamos orando para Deus mudar essa situação ou nós já estamos nos adaptando porque não vamos sair dela? Será que nós acreditamos que de fato Deus vai parar com essa pandemia e nós vamos voltar à vida normal? Ou nós estamos orando por orar, não acreditamos que isso vai acontecer e já estamos nos adaptando porque a vida daqui para frente vai ser assim? Repito, não estou criticando ninguém. Só estou querendo resposta para mim mesmo. Eu oro para quê? E quando eu olho a Escritura, o que eu vejo de cumprimento dela? Eu preciso ficar atento à Escritura. Porque ela não vai passar, eu tenho que olhar para ela e a minha vida tem que ir para ela, a vida da igreja tem que ir para ela. Não importa o que os outros vão dizer, ou pensar, ou fazer, é a Escritura. Jesus disse, olha, cuidado, porque não vai passar nada. Ele disse, tudo o que me aconteceu estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo o Velho Testamento Jesus está resumindo ali. Tudo o que me aconteceu estava lá. Por que vocês não estavam olhando lá para saber que o que me aconteceu foi cumprimento do que estava lá? Então, para nós hoje, olhe de novo para o Novo Testamento. Veja o que está lá e veja o que está acontecendo, o que está se cumprindo. Então não tire o olho da Escritura. A terceira mensagem que eu trago para a gente nessa noite, do Cristo que ressuscitou e falou à sua igreja antes de subir aos céus, antes de voltar ao Pai, ela se encontra em João 21, de 1 a 11. O texto diz assim, depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se desse modo. Estavam juntos Simão Pedro, também chamado Dídimo, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar.
Responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes Jesus: filhos, nada tendes que comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes Jesus: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados. Ora, ao saltarem na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que agora apanhaste. Entrou Simão Pedro no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Veja, mesmo após tantas aparições de Jesus, mesmo após Jesus repreender a igreja pela incredulidade, muitos abandonaram a fé e voltaram de novo à vida normal. Entre estes, Pedro, que era o líder. E Pedro desistiu, voltou a pescar e muitos foram com ele. E aqui talvez valha a gente lembrar a importância de uma decisão do líder, a importância de uma atitude do líder. Haverá sempre alguém para seguir. Mas a mensagem que eu quero que você atente aqui é porque Jesus está sempre cuidando de nós, mesmo quando a gente está abrindo mão das coisas. Ele está decidindo a cuidar de nós. E ele se virou para o grupo, mesmo quando o grupo tinha decidido voltar a pescar, esquecer toda a missão que tinham. E a pergunta foi: filhos, não tendes o que comer? Jesus está olhando para nós. Filho, não tendes o que comer? Jesus tem preocupação com a nossa situação. Filhos, não tendes o que comer? Mas a mensagem aqui, e talvez a principal, era que Jesus queria relembrar aqueles discípulos para o que ele havia chamado no início, para o que ele havia constituído aquele grupo como a sua igreja, e ele disse: edificarei a minha igreja. Jesus, quando os chamou lá no início, disse que os faria pescadores de homens. E ao invés de pescarem homens, eles agora estavam pescando peixes. Voltaram para a vida velha. Então Jesus vai relembrá-los da missão, dizendo assim: lancem a rede do lado direito do barco. E o texto diz que era um pequeno barco. Lado direito, lado esquerdo não faz muita diferença numa hora dessa. Mas a questão não era o lado. A questão não era a distância do barco da praia. A questão é que quem estava mandando era Jesus. E quando Jesus mandou lançarem a rede do outro lado, 153 grandes peixes. E aquela pescaria nada mais era do que uma lição concreta. Jesus dizendo: eu não chamei vocês a isso. Isso eu dou para vocês. Isso eu cuido. Eu chamei vocês para pescarem homens. E a outra lição tão preciosa que Jesus dá àquela igreja ali. Aqueles líderes que estavam ali pescando, que tinham abrido mão da missão da igreja que tinham sido edificados. Jesus disse: lançai a rede à direita e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Jesus não só relembra a missão que eles tinham, mas eles aprendem como é importante a obediência. Sob a ordem de Jesus, tinha peixe em abundância.
sob a palavra de Jesus tinha peixe em abundância e grandes peixes. Sob a palavra de Jesus a rede não rasgou. Sob a palavra de Jesus, mesmo perto da praia, tinha cardume. Como vai a nossa obediência? Quando Jesus está mandando algo para você, como é que você reage? Qual é o seu nível de obediência? Não ao que você não sabe, mas ao que você conhece da Escritura. Se você tivesse que olhar a Escritura e tudo que você conhece, tudo que Jesus lhe dá de ordem, de mandamento, e você tivesse que se dar uma nota de 0 a 10, onde 0 é reprovado e 10 é aprovado com mérito, que nota você se daria? O Cristo que ressuscitou chamou a sua igreja e mostrou a ela a importância de obedecer a palavra dele. Lance a rede. Do outro lado, o milagre aconteceu. A última aparição de Jesus, eu quero encerrar com essa série, deixo de dever para você o restante das aparições, mas a última aparição foi exatamente na hora de subir ao céu. Lucas registrou esse momento em Atos capítulo 1, versos 3 a 11, e diz assim: aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Assim, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaura o reino a Israel? Respondeu-lhe: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Mensagem final do Jesus ressurreto, antes de subir ao céu para a sua igreja. Há coisas que não nos compete saber. Apenas precisamos confiar. Quando eles indagam: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? A resposta é: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Às vezes ficamos tão inquietos, querendo saber de detalhes das coisas, querendo saber de resultado das coisas que não nos competem. Apenas nos compete confiar. Por que você quer saber isso? Por que você está curioso? Confie. E a segunda mensagem do Cristo ressurreto à sua igreja é que temos uma grande missão a realizar. Mas o mais importante é que ele diz que temos uma grande missão, mas também ele diz que nos deu capacidade, nos deu capacitação, nos deu as condições de cumprir a missão. Ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a missão é ser testemunha. Não é pregar, é ser testemunha. Não é fazer teologia, é ser testemunha.
É falar do que Jesus fez. Quem é testemunha é alguém que está envolvido no processo. Quem é testemunha é alguém que presencia, que participa. Testemunha não é alguém que sabe, que ouviu dizer. Não, testemunha é alguém parte do processo. E ele diz, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. A missão que temos é essa. O Cristo ressurreto está indo para o Pai, está subindo ao céu, mas diz, essa é a missão. Mas ele diz também assim, não fiquem aflitos, porque eu já estou dando a vocês o poder, a capacidade de cumprir a missão. E esse poder e essa capacidade vem do Espírito Santo em vocês. Enquanto a igreja olhava, vendo Jesus subir, e ficava parada ali, 2 anjos vêm para tirá-los daquela situação de êxtase e trazê-los à realidade. E eles vão dizer assim, varões, por que vocês estão olhando para cima? O Jesus que vocês estão vendo que subiu, virá da mesma forma que o viste subir. Ele virá. Então a mensagem é muito clara, meus irmãos, temos uma grande missão, mas Deus nos deu o poder, Deus nos deu a condição, mas temos uma promessa a aguardar, temos uma promessa para esperar. Aquele que vocês viram subir vai voltar, da mesma forma que subiu, vai voltar, ele vai voltar. Mensagem do Cristo ressurreto à sua igreja. Não temais. Não temais. Confiem, pois o meu Deus é o Deus de vocês. E o meu Pai é o Pai de vocês. Não sejam incrédulos. Ele pode fazer muito mais, se crermos. Olhe as Escrituras, porque elas vão se cumprir. Vocês têm uma missão. Sejam pescadores de homens. Mas sejam obedientes. Não apenas ouvintes da palavra, sejam obedientes. Se eu disser que a rede é para ser lançada do lado direito, lance, não questione, obedeça. Não fique preocupado com aquilo que você não sabe e não conhece. Há coisas que só competem ao Pai. Olhe para a missão. Ela é grande, mas o Senhor nos deu condições de cumpri-la. Mas, acima de tudo, espere a promessa. Ele prometeu lá no início que viria e veio. Ele prometeu e disse que iria morrer, ser sepultado e ressuscitado. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Tudo se cumpriu. E agora ele diz assim, eu voltarei. Eu voltarei. Isso vai se cumprir. Então deixa eu encerrar falando com você aqui. Jesus está voltando. E quando ele voltar, a palavra é que ele vai levar a sua igreja. Aqueles que colocaram fé nele. Você vai? Você vai subir conosco? Você tem colocado a sua fé em Jesus? Ou em coisas? Ou em santos? Ou em você mesmo? Ponha a sua fé em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, da sua maneira de viver. Coloque a sua fé em Jesus. E se você tomar essa decisão, mande aí uma mensagem para nós. Aí na nossa página você encontra os nossos contatos. Nós queremos ajudá-lo a crescer na fé. Mas você, meu irmão que é crente, não esqueça da missão. O Senhor tem nos dado as condições. Cumpra a missão. Olhe a palavra, leia, seja atenta a ela. Mas, acima de tudo, Ele virá. Espere. Deus abençoa a tua igreja, o teu povo. Deus faz com que o teu povo continue confiando no Senhor, qualquer que seja a situação. E Deus salva aqueles nossos amigos, parentes, familiares que não são salvos. Salva-os enquanto é tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar
o culto dessa noite. Queremos agradecer a você o tempo que ficou conosco. Muito obrigado. Que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe a mensagem desse culto com familiares, com amigos, com parentes. Divida essa mensagem com alguém. Você lembrou de alguém que pode ser abençoado com essa mensagem, com esse culto? Mande um link para ele. Deus abençoe sua vida. Nós vamos encerrar o culto dessa noite cantando e ouvindo o nosso octeto cantar Maior Amor Não Há. E há uma coisa muito especial nessa música, é porque o nosso octeto gravou essa música nesse tempo de isolamento. Cada um estava na sua casa, cada um no seu lugar, e eles gravaram essa música especialmente para o culto dessa noite. Então eu queria que essa mensagem ficasse no seu coração com a mensagem final desse culto, para abençoar a sua vida. Amor maior não há. Cante como sua oração, como minha oração final. Deus abençoe você. Numa sala retirada, Jesus reuniu-se com seus amigos para celebrar a Páscoa. Eles não percebiam ser aquela a última noite na presença de Jesus. Depois de dar graças, ele tomou o pão e o partiu e passou para os outros. Depois, tomou um cálice de vinho e o deu para que eles o bebessem. Uns aos outros como eu vos amo, sejas um só em